Olá pessoal, sou o professor Manuel Felipe e hoje vamos aprender a calcular a raiz quadrada de números inteiros. Bem, a raiz quadrada de um número inteiro A, qualquer número inteiro A diferente de zero e positivo, tá certo? É um número também positivo B, que é elevado ao quadrado dá o A, resulta em A. Ou seja, a gente usa esse símbolo aqui para representar a raiz quadrada de A e vai ser igual a B, pois o b ao quadrado, quando eu falo ao quadrado, é como se estivesse elevado a 2, b elevado a 2, dá exatamente o a. E lembrando que esse b é um número positivo, tá bom? E o azinho aqui também vai ser número positivo. A gente vai ver que não existe raiz quadrada de número negativo. Então o a sempre vai ser maior ou igual a zero, podendo ser igual a zero. Como o b também pode ser igual a zero. Agora, observe que se a gente fazer negativo 3 ao quadrado, a gente viu que a base negativo 3, a gente repete duas vezes, negativo 3 vezes negativo 3, multiplicando, né? Então, negativo com negativo, sinais iguais, o resultado na multiplicação dá positivo. E quando a gente faz 3 vezes 3, é o 9. Então, aqui é 9 positivo ou apenas 9, tá certo? Quando o número for positivo, o sinal de mais é optativo você escrever ou não. Analogamente, se a gente calcular 3 positivo elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, você vai pegar o 3 positivo duas vezes, né? 3 vezes 3. E, como eu fiz aqui em cima, sinais iguais, positivo com positivo, o resultado é positivo. 3 vezes 3 é 9, ou apenas 9. Com isso, se a gente fosse calcular a raiz quadrada de 9 positivo, observe, a gente queria encontrar um número que elevasse ao quadrado e desse 9, né? Só que aqui a gente tem dois números, ó, o menos 3 e o 3 positivo. A gente tem esses dois números. Só que na definição de raiz quadrada, o resultado é sempre positivo, como está indicado aqui em cima, né? O resultado vai ser B, mas é um B positivo. Então, o resultado aqui da raiz quadrada de 9 não pode ser esse negativo aqui. Tem que ser apenas o positivo 3. Por isso, a raiz quadrada de 9 é única e positiva e é apenas o número positivo 3. Então, a gente escreve assim: raiz quadrada de 9 é igual a 3 positivo, pois 3 positivo dá igual a 9. E 3 é um número maior que zero, não é negativo. Tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 4. Olha, para calcular a raiz quadrada de 4, a gente tem que encontrar um número que é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, dá exatamente 4. Uma dica é vocês fazerem uma tabelinha com os números elevado a 2. E com essa tabela, a gente vai ter vários raiz quadrada bem fácil, a gente tira direto, ó. Começando do zero. Se a gente pegar o zero e elevar ao quadrado, ou seja, 0 elevado a 2, isso vai ser 0 vezes 0, que dá o próprio zero, né? 0 vezes alguma coisa dá zero. Então, se for dois zeros, um multiplicando o outro, claro que é zero. O outro número seria o 1. 1 elevado ao quadrado, você pega o 1 e multiplica duas vezes. E 1 vezes 1 também é 1. A gente tem que encontrar um número que o resultado dê 4. Quando a gente for fazer o 2, ó, 2 ao quadrado, isso é 2 vezes 2, que dá 4. Opa, era o 4, o número que a gente queria, né? Então, na raiz quadrada de 4 positivo vai ser 2. Por que, professor, 2? Pois a gente viu que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá exatamente o 4. Tá bom? Então, para calcular qualquer raiz quadrada, a gente só tem que fazer uma potenciação. Novamente, raiz quadrada de 25 no item B. Vamos encontrar um número que é elevado ao quadrado de 25. A gente continua. Paramos aqui no 2, né? Próximo número seria o 3. Ó, 3 ao quadrado, você faz 3 vezes 3. Lembrando que aqui sempre é multiplicação, tá bom? Quando
a gente eleva ao quadrado, faz essa potência, é sempre multiplicação. Então, 3 vezes 3, 9. Então, 9 não é o que a gente queria, a gente quer encontrar o 25. Então, 3 não é a raiz quadrada de 25. Vamos testar o próximo. Seria o 4. Ó, 4 ao quadrado vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Opa, 16 não é 25, então 4 não é a raiz quadrada de 25. Vamos ver o próximo número. Vamos lá, vamos ver o 5. Quanto é 5 ao quadrado? Vai ser 5 vezes 5, que dá exatamente 25, que era o que a gente queria. Então, 5 é a raiz quadrada de 25. Ó. 5 é a raiz quadrada de 25, por quê? Pois 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é 25. Tá certo? O resultado 25 dá exatamente o número que fica dentro aqui do radical. Então vamos continuar. Fazendo o item C, a gente quer encontrar a raiz quadrada de 49. Então, novamente, vamos encontrar um número que é elevado ao quadrado, é elevado a 2 de 49. Ó. A gente parou no 5. O próximo para ser testado é o 6. 6 vezes 6, ou você escreve 6, desculpa aí, é um 6, tá bom? 6 vezes 6 vai dar 36. Não deu 49. Vamos para o próximo. 7. 7 ao quadrado vai ser 7 vezes 7, que dá 49, que era o número procurado. Ó. Deu 49 aqui, ó. Então, a raiz quadrada de 49 vai ser exatamente 7. Tá certo? Sempre lembrando que quando a gente trabalha com raiz quadrada é sempre número positivo. Então, aqui deu exatamente o 7, pois a gente viu que quando a gente faz 7 ao quadrado, vai ser 7 vezes 7, que é 49. Tá bom, turma? Então, ó, antes de fazer o exemplo D, note que a raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, dá 0, tá bom? A gente viu aqui em cima isso aqui, ó. Tá certo? Então, mais uma raiz quadrada que a gente tem rapidinho. Para calcular a raiz quadrada de 144, novamente, a gente vai encontrar um número que é elevado ao quadrado, deu 144. Para fazer isso, vocês, fica até como atividade, vocês continuam aqui, ó. 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, tá bom? Vão fazendo. Aí, continuando aqui também, 10 ao quadrado, tá certo? Aí vocês vão ver o resultado que dá. 8 ao quadrado vai dar 64. 9 ao quadrado dá 81. 10 ao quadrado vai ser 100. Aí façam 11 ao quadrado, que vai ser 11 vezes 11, vai ser 121. Tá bom? Mas para a gente fazer o 12, vou colocar aqui embaixo. 12 ao quadrado, aí é 12 vezes 12, tá certo? Que vai ser igual a 144. Beleza? Então, a raiz quadrada de 144 aqui é o número 12. Beleza? Pois 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, né? Dá exatamente o 144, ó, que é o número que está aqui. Lembrando que eu coloco positivo aqui dentro da raiz, mas esse 144 aqui é a mesma coisa que está o número positivo antes, tá certo? Que o número positivo a gente coloca se quiser antes do número, é opcional. Então, turma, para calcular a raiz quadrada, é só a gente procurar esses números, que é elevado ao quadrado, é elevado a 2, dá o número que está dentro da raiz, tá bom? Ó, temos uma observação aqui. Observação 1. Quando a gente tiver um número negativo dentro do radical, dentro da raiz, isso aqui não existe, não é um número inteiro. Então, esse aqui não vai existir, pois, ao procurar um número inteiro
que elevado ao quadrado resulta em negativo 100, que é o número que está dentro, constatamos que não é possível encontrá-los, pois o produto de um número positivo por outro positivo também é um número positivo. A gente viu que dois números positivos multiplicados sempre dá positivo. E também a gente viu que dois negativos multiplicados também dá positivo. Portanto, nenhum número elevado ao quadrado resulta em um número negativo. O que isso quer dizer? Que essa raiz quadrada aqui não existe. Então você pode até cancelar. Por quê? Se a gente for fazer menos 100 ao quadrado, ou menos 10 ao quadrado, desculpa, vai ser menos 10 vezes menos 10. E aqui, ó, negativo com negativo, o resultado dá positivo, 10 vezes 10 dá 100. Observa, o 10 negativo elevado ao quadrado deu 100 positivo. E aqui a gente queria 100 negativo. E se a gente for pegar o 10 positivo e elevar ao quadrado, também vai dar 100 positivo, né? Porque vai ficar 10 positivo vezes o 10 positivo. E aí, ó, multiplicação, sinais iguais é positivo, 10 vezes 10 dá 100. Então, nos dois casos, deu o mesmo valor, 100 positivo. Não tem como um número elevado ao quadrado dar negativo. Ó, tanto o número negativo elevado ao quadrado, elevado a 2, deu um número positivo, ó, deu positivo 100, e também o positivo, aí é que dá positivo mesmo, né? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Ó. Se a gente tivesse negativo 36 e for fazer a raiz quadrada, não existe, porque tem um número negativo. Agora, se fosse só o 36 positivo, né? Aí a gente sabe. Qual é a raiz quadrada de 36 positiva? Vai ser 6. Por que 6? Pois 6 ao quadrado é 36. Beleza? A gente viu aqui em cima, ó. 6 ao quadrado é exatamente 36. Então, só temos raiz quadrada de número positivo. Se tiver um número negativo dentro, não dá certo, tá? Beleza? Além disso, temos outra observação aqui embaixo, ó. Se o sinal de menos vir antes da raiz quadrada, o que é que a gente faz? A gente repete o sinal de menos, ó. O sinal de menos fica fora e depois a gente calcula a raiz quadrada. Tá certo? Então isso aqui vai dar menos 10. Por quê? Porque a gente repete o sinal negativo e calcula. A raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 100 ao quadrado é 100 vezes 100, e aí vai dar... Ou é 10 vezes 10, né? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, desculpa. E aí vai dar 100. E esse 100 positivo é a mesma coisa de só o 100, sem um sinal. Que aí é optativo você escrever. Observe que o menos antes da raiz é diferente de eu colocar aqui dentro, tá certo? Isso aqui são coisas diferentes. Esse do lado aqui não existe. Por quê? Porque tem um menos dentro. Aqui o menos está fora. Aí nesse caso aqui a gente faz o quê? Só repete o menos e calcula o valor aqui, que dá 10. Por isso que fica negativo 10. Tá bom? Então sempre lembrando. Se tiver um menos fora, por exemplo, menos raiz de 16. O que é que você faz? Repete o menos e calcula a raiz quadrada de 16, que vai ser 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá o 16. Beleza? Agora, se tivéssemos o menos 16 tudo dentro da raiz, aí isso aqui não existe, você pode cancelar. Tá bom? Não existe negativo dentro. Por fim, tem um exercício simples aqui para vocês calcular algumas raízes quadradas, tá bom? Então, copiem aí o conteúdo, tentem entender cada raiz quadrada e fazer o exercício. Tá certo? Valeu!